Olá, gente, diretamente aí do nosso canal aí, da nossa igreja local, Vivendo em Amor. Hoje eu estou aqui com meu amigo apóstolo Amós, da igreja Mapra, aqui em Mogi das Cruzes. Nós vamos ministrar e aproveitar esse período para a gente poder estar gravando um vídeo para vocês. Hoje eu gostaria de falar a importância do ministério profético para esses dias atuais. É um prazer estar contigo aqui, meu amigo. Deus abençoe tua vida. Prazer todo meu. Gente, é um prazer estar com vocês e a importância do ministério profético. Eu herdei, né, tudo que nós herdamos do Senhor é de bom proveito. E o ministério profético é algo importante. A palavra do Senhor diz que a igreja que não profetiza, essa não cresce. Então eu entendo, pastor Danilo, que o ministério profético é algo de muita importância, não só para a igreja local, mas para a igreja por um todo. O que o senhor pensa acerca disso? A grande verdade é que esse presságio, que eu gosto de falar muito assim, Deus nos dá a capacidade, o dom, para podermos equipar a igreja, né? O apóstolo Paulo vai dizer isso lá na sua epístola de Efésios 4, que Deus deu a ministério um para cada um, uns para pastores, outros para mestre, outros para profeta, outros para pastores e outros para evangelista. Então, cada um tem o seu lugar no corpo. E assim, quando que foi que você recebeu esse dom de Deus? Quando que você sentiu que era o momento de ser usado por Deus? Uma palavra profética, por exemplo, para alguém, seja da igreja ou alguém que não seja da igreja? Olha, é algo bem interessante. Quando eu estava ainda servindo a igreja em Salvador, os meus pais, minha mãe em si, o meu padrasto, os meus irmãos não estavam na igreja, eles estavam afastados. E um belo dia eu estava passando ali, porque o meu bairro é todo costeado, né? Costeado por mar, por praias. E eu estava passando e minha mãe e o meu padrasto estavam num bar, né? Estavam comendo a famosa muqueca de arraia, que os baianos gostam. E eu sentei um pouco para conversar com eles e minha mãe chegou para mim e disse assim: filho, Deus te deu livramento desde o meu ventre. E aquilo me empolgou em ouvir a história que minha mãe tinha para me contar, porque 2 dias antes, uma profeta da Paraíba foi usada e disse assim: eu te dou livramento, eu te dei livramento desde o ventre da sua mãe, eu te escolhi como profeta. Então, quando a minha mãe abriu a boca e falou que passou a assimilar com o que a profeta também tinha falado, aquilo ali me despertou. Cara, sabe o que me fez lembrar? Aquele texto de Paulo de Gálatas, que Deus havia revelado o evangelho para Paulo desde o ventre da mãe dele. Com Jeremias também acontece isso, capítulo 1, não é isso, meu amigo? Pode continuar. A minha história é algo assim tremendo, porque a minha mãe disse assim, ela contou a história, ela falou assim, você que está nos ouvindo e nos vendo nesse canal da Vivendo em Amor, a minha mãe, ela disse que ela recebeu um empurrão por trás, ela não olhou para trás, não viu quem tinha empurrado ela. E eu já estava no período entre os do 8 ao 9º mês, né? Que é o período da gestação de uma criança normal. E ela disse que caiu por cima da barriga e deu contração de parto e foi às pressas, no 8º mês, ela foi às pressas para o médico e o médico deu a opção. E disse assim para minha mãe: ou você tira essa criança, porque ela não está viva no seu ventre, ou você permanece com ela e morrem vocês dois. E aí minha mãe estava afastada dos caminhos do Senhor, você que está aí nos ouvindo, nos vendo, minha mãe estava afastada dos caminhos do Senhor e ela disse: doutor, eu vou para casa, e esse filho que está na minha barriga, que não é meu, pertence ao Senhor, eu vou voltar aqui e vou ter essa criança. Você percebe que existe uma eleição dentro de tudo isso, como Deus escolhe pessoas para ser usadas também, né? E talvez você está aí do outro lado pensando que não tem ferramentas, não tem um dom. Deus te deu uma capacidade, cara. Usa isso, multiplique na vida das pessoas. Você percebe que Deus havia dado um chamado para ele específico e você recebeu um chamado de Deus. É importante você multiplicar isso dentro do seu rol de amizades, dos seus relacionamentos, na sua empresa, né, na sua família. Se você tem uma impressão de que algo que você sabe que é partir daquilo que é divino, uma partícula que Deus dividiu com você, um dom que Deus te deu, multiplique isso, cara, não deixe parado.
Deus quer usar você. Uma outra coisa, meu amigo, é que a gente pode entender, esse dom é limitado só para essas pessoas, ou o que você poderia dizer, todos podem então ser profetas, entregar uma palavra para alguém nesses dias? Olha, eu acredito que tem o dom de profecia, Certo. que o dom de profecia é para toda a igreja. Existe o ofício profético, que é aqueles que Deus escolhe para o Fala ofício. Um pouco mais disso, um profético. encargo, né? Um encargo, exatamente. O dom de profecia é algo que foi dado à igreja. Tem 3 dons específicos que foi derramado para a igreja, que é o dom de línguas, o dom de profecia e o dom de cura. Esses 3 dons a igreja pode exercer. Todos os que servem ao Senhor têm o direito de exercer. Uau, maravilhoso. Mas existe um ofício profético, certo. Aquele que Deus chama realmente. A diferença então é do dom e do chamado específico do profeta. Exatamente. O encargo, como ele se move, a forma como ele propaga a forma da mensagem do Evangelho, né? Me veio um texto que está em Hebreus capítulo 1, diz que Deus falou por intermédio de muitos profetas. Exatamente. Mas nos últimos dias ele escolheu falar através de Cristo, através de Yeshua, através do Filho de Deus, né? E isso é manifestado agora através de Jesus para o corpo que é a igreja. Exatamente, concordo. Aqui no texto, né, em 2 Reis, no capítulo 6, quando Eliseu faz flutuar o machado, aqui ele estava pegando alguns jovens e estavam instruindo no ofício profético. Certo. No capítulo 6 até o capítulo 6 do versículo 1 até o versículo 7, vocês podem ler em casa. Esse texto é extraordinário, porque foi assim também comigo. Eu tinha uma amiga que ela saiu de dentro de um terreno. Sabe como Deus tirou? Vou usar um pequeno testemunho rapidinho. A mãe dela, na Assembleia de Deus, orava há muitos anos pela vida dela, e ela estava dentro de um terreiro quando ela ouviu uma voz dentro do terreiro dizendo assim, chamando o nome dela e dizendo: filha, não é esse o lugar que eu tenho para ti. Uau. A tua mãe a oração da tua mãe tem falado até os dias de hoje. E aí ela saiu e ela recebeu o ofício profético, chamado como profeta, e essa mulher em Salvador, uma grande mulher, foi que me iniciou na escola de como tem alguém que pode orientar você. Ela me orientou no ofício profético. Eu não nasci sabendo, eu já tinha o dom, eu precisava desenvolver. Isso é muito importante, né? Você percebe que o desenvolvimento do dom, tanto aquele que está sendo o ensinador e aquele que está aprendendo, os dois crescem, né? Isso é importante a gente Muito saber, importante. permitir que pessoas ensinem o nosso coração, para que a gente possa alinhar o dom e multiplicar ele da forma correta. Fala de um aperfeiçoamento, então, meu amigo. Exatamente. E eu queria pedir permissão para falar que é uma grande mulher, é uma pastora, a pastora Edna de Salvador, profeta do Senhor. Eu queria que um dia você tivesse o privilégio de conhecê-la, uma mulher de Deus. E é importante você enfatizar isso, pastor Danilo, porque a igreja hoje precisa, entendeu? A voz profética precisa ecoar dentro das igrejas. A gente sente que há uma escassez, né, de você ver, como nos dias de Ezequiel, né, a gente pode ver isso na palavra, quando Ezequiel é levado por Deus a um lugar de morte, e Deus fala para ele, então profetiza, né? É importante falar isso, no vale de ossos secos, né? É importante, porque assim, Israel estava numa condição que talvez aos olhos humanos, aquilo era impossível aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus, Deus precisou de alguém. Deus sempre vai precisar de alguém, amém? Para poder ecoar essa voz profética. E eu acredito que nós somos este alguém para essa geração. Eu acredito que você é esse alguém. Eu acredito que eu sou esse alguém. Você que está nos vendo é esse alguém. Acredite no seu potencial, né? Que Deus escolheu para ecoar a voz profética. Você acredita que o ministério profético nesses dias precisa ser treinado? A outra pergunta que eu tinha para fazer. Precisa, você acredita? Precisa, porque eu fui treinado. Sim. Eu fui treinado, pastor Danilo. Eliseu, né, foi treinado por Elias. Eu fui treinado. Essa pessoa que me treinou, eu agradeço a Deus pela vida dela, está viva, a mulher de Deus. Ela me treinou mesmo ali no passo a passo, sabe? No passo a passo. Ela me acompanhava, ela me direcionava, ela me exortava,
ela me falava quando eu estava acertando. Isso é muito importante, né? Você permitir o coração ser discipulado é a chave desses dias, né? Você vê muitos profetas, amigos, né? Nesses dias, talvez sem igreja local, sai por aí pregando tudo quanto é lugar, Deus até usa, mas não tem uma raiz na igreja local, não entende o corpo como um todo, né? A sua parte, onde ele pode servir no corpo de Cristo, que é a igreja. Isso é importante, porque você tem profeta que não toma ceia, você tem profeta que não presta conta, você tem profeta que não sabe onde dizima, onde oferta, a pessoa não presta conta de si, então tudo ela acha que é ela e Deus, e isso é um equívoco muito grande, né? E o que você poderia falar um pouco sobre isso, né? Desenvolver o dom como igreja, desenvolver o dom como corpo. Eu acredito que o profeta tem que estar ligado ao corpo. Sensacional. Tem que estar ligado ao corpo, por quê? Porque nós acabamos de falar que Deus deu um para profeta, outros para apóstolos, outros para pastores, mestres. Então, os 5 ministérios é algo que já está introduzido. Bom tema para a gente depois fazer aí nas próximas gravações também, né? Os 5 ministérios. Os 5 ministérios já está introduzido dentro de algumas igrejas. Eu acho que é uma ferramenta poderosa para edificação. Sabe o seu lugar e não se sente incompleto. É aquilo, né, meu amigo? Uma vez me falaram assim: olha, o dom que você tem falta em mim, e o dom que eu tenho às vezes falta em você. Nós nos completamos quando estamos juntos, né? Paulo fala isso, e é importante a gente lutar pelo vínculo da paz e estar unido no Espírito. É o corpo. É o corpo. Eu não acredito no profético fora do corpo, entendeu? Mesmo que ele seja itinerante, ele está ligado ao corpo. Mesmo que ele saia para as nações, saia no chamado dele, ele está ligado ao corpo. Uma última pergunta, amigo, que é interessante, a gente está falando desse ministério, para aqueles profetas que pararam de profetizar por algum momento da sua vida, o que você poderia incentivá-los agora, finalizando o vídeo aqui, para que eles possam realmente voltar a exercer o dom que Deus deu a ele, exercer um encargo profético por algum momento, que você poderia encorajar eles aí? Tiveram profetas, pastor Danilo, que nós lemos, que tiveram momentos assim. Elias teve um momento assim. Verdade. Elias, diante da perseguição de Acabe e de Jezabel, ele se sentiu só, embora Obadias disse para ele: olha, eu guardei alguns, eu protegi alguns e não deixei que Jezabel e Acabe colocassem as mãos, guardei a pão e água. Está lá numa caverna que eu deixei lá. Jeremias passou por isso também, ele, né? Teve um profetas têm seu momento, amaldiçoou o dia que nasceu, né? Amaldiçoou o dia que nasceu, diante de toda a luta, mas eles sabiam que Deus estava com eles. Ele sempre dava a volta por cima, ressurgia como a fênix, né? Diz que a fênix que ressurge das cinzas. Os profetas têm essa unção de ressurgir nos momentos de caos. Elias foi um desafio muito grande. Quantos? 850 profetas, 400 de Baal, 450 de Azera. Elias estava lá, confiado em Deus. Ele passou pelo processo do deserto. Dizem algumas pessoas que Elias, alguns historiadores, alguns comentam que Elias, aquele foi um momento depressivo da história do profeta Elias. Mas se foi, ele superou, porque ele confiou no Deus que ele servia. Então, se você que está afastado, se você que parou de profetizar, está passando um momento difícil, Deus é poderoso para fazer com que você supere, porque Deus te escolheu. Já estávamos, fomos chamados, mas como profeta nós somos escolhidos. Então, reanime-se, dá a volta por cima, sacode a poeira, vai para frente, sabe? Esteja seguindo princípios, como falamos aqui, sobre estarmos ligados ao corpo, e Deus irá honrar tudo que Ele estabeleceu na sua vida e tudo que Ele usou a sua boca para falar. Não se cumpriu agora, mas vai se cumprir. Se levante. Esse é o recado que eu dou. Para terminarmos aqui, quero agradecer você que está aí nos acompanhando. Espero ter edificado a sua vida esse vídeo e te aguardo para um próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Querendo Deus, estaremos juntos novamente nessa jornada. Deus abençoe.